Então, nosso companheiro Sérgio vai trazer a palavra da tarde. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Na tarde de hoje, essa tarde romântica, 12 de junho, Dia dos Namorados, dia esse simbólico, mas que faz com que os nossos corações nos dois planos da vida palpitem um ritmo diferente. E como nas Escrituras Sagradas Jesus é tido como noivo e a humanidade a qual nós fazemos parte como a noiva do Cristo, tenho certeza que todos os que estão aqui nos dois planos da vida também sentem o coração bater mais forte, porque todos nós estamos apaixonados pelo Cristo e é por isso que hoje estamos aqui presentes. Eu quero agradecer, como sempre, e do fundo do meu coração, o convite, mais uma vez realizado, porque me faz ficar duplamente feliz. Em primeiro lugar, por estar falando aqui nessa casa querida, pela qual eu tenho um carinho especial, em razão de motivos particulares. E, em segundo lugar, por estar sendo convidado mais uma vez a refletir sobre o Evangelho. Porque a todo instante que nós somos chamados, somos convidados a refletir sobre o Evangelho, é como se Jesus repetisse, e Ele repete até hoje, o vinde a mim, a cada um de nós em particular. Porque não há quem de nós aqui presente, encarnado ou desencarnado, que em especial desse capítulo 5 e também do capítulo posterior, que é o Consolador, Cristo Consolador, não há quem de nós nunca tenha recorrido a Ele, as bem-aventuranças, como elixir para as nossas dores. Não há aquele de nós que não tenhamos recorrido a esse capítulo, buscando coragem necessária para prosseguirmos adiante, galgando os degraus dessa nossa escada de Jacó, escada evolutiva de cada um de nós. Não há qual de nós não tenhamos um dia buscado o consolo para as nossas dores nas bem-aventuranças. Mas se porventura houver alguém aqui que tenha conseguido passar até então sem mergulhar nessa fonte de água viva, certamente teve a oportunidade de repartir esses ensinamentos com corações amigos que porventura estivessem passando por algumas amarguras, por alguns tormentos. De certo, nós um dia ou nos utilizamos em benefício próprio ou dividimos com outros tudo aquilo que aqui está contido, sem querer violentar a fé alheia, mas simplesmente repartindo o pão da vida, tal como Jesus fez, materialmente e espiritualmente. Esse é o segundo motivo que me felicita, porque em cada instante que eu sou obrigado a me ater mais detidamente nas reflexões acerca do Evangelho, eu ouço Jesus novamente dizer ao meu coração o vinde a mim. E eu acredito que isso aconteça com cada um de vocês. E de certo nós poderíamos e devemos, quando analisamos cada uma desses pontos, desses itens do Evangelho, lembrar que nós estamos falando de lei divina. E como estamos falando de lei divina, a lei divina ela não se esgota. Então, em cada ano que nós estivermos aqui presente, assistindo alguém vir aqui falar sobre esse mesmo item, ou em cada ano que nós aqui estivermos falando sobre esse mesmo item,
possivelmente iremos apresentar uma face diferente do ano anterior. Porque, como costuma se dizer, as Escrituras, elas têm muitas e muitas faces. E nós utilizamos cada uma dessas faces de acordo com o nosso momento individual ou de acordo com o momento coletivo. E eu gostaria então de convidar a cada um de vocês aqui presente nos dois planos da vida para analisarmos esses pontos, que são muitos e que tem um material muito rico, sobre, eu não vou dizer uma nova face, porque certamente já houveram aqueles que aqui estiveram conversando sobre esse ponto dessa mesma forma que eu tentarei abordar hoje. Mas eu gostaria que nós analisássemos a palavra dos benfeitores espirituais nesse instante, no que diz respeito a esses itens, capítulo 5, item 23 a 26, como se fosse novamente Jesus repetindo a nós outros o vinde a mim. Porque nós iremos perceber, já com a leitura do primeiro parágrafo, que a espiritualidade superior convida a cada um de nós buscar analisar as situações do cotidiano, buscar analisar o que nós chamamos como tormentos, o que nós chamamos como desgraça, com um novo olhar, sob um novo ponto de vista. Mas para isso é necessário que nós venhamos atentar sobre a necessidade, a importância, a urgência de nós buscarmos nos espiritualizar. E aí me lembro do início do prefácio do livro Nosso Lar, quando André Luiz vai dizer, na verdade não é André Luiz, desculpa, é Emmanuel, ele vai dizer a nós outros no prefácio que nós precisamos sim de espiritualismo e de espiritismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade, porque é essa espiritualidade que nada mais é do que a conquista da certeza que irá nos fazer ter esse novo ponto de vista sobre as questões do cotidiano, as questões que ainda hoje nos assolam, as questões que ainda hoje nos atormentam, as questões que ainda hoje nos fazem sofrer. É esse olhar mais espiritualizado que irá nos condicionar a poder atravessar cada uma dessas situações de dor, cada uma dessas situações como se fossem trampolins para a nossa evolução espiritual. É importante termos essa noção de que certeza é diferente de acreditar. Nós poderíamos dizer que a certeza é a maturidade do acreditar. Não é por outro motivo que às vezes nos deparamos com companheiros de caminhada que dizem que abraçaram outras escolas de fé, sem que haja aqui demérito nisso. E nós pensamos, como pode, depois de ter estudado tanto, depois de ter participado das campanhas de promoção social, depois de ter participado de reuniões mediúnicas, depois de ter aprendido tanta coisa, como agora diz que abraçou outra escola de fé? E aí nós nos atormentamos, nós julgamos, sem razão. Sem razão. Porque o acreditar tem níveis. E cada um vai acreditar em um desses níveis. E o acreditar tem algo muito peculiar. Eu posso acreditar em algo hoje, nesse exato momento, e na próxima sexta-feira eu já não mais acreditar nesse algo. Eu posso acreditar em algo hoje, e na próxima sexta-feira eu acreditar de forma diferente. Mas quando eu conquisto a certeza, ela não varia mais.
E a prova disso é que todos nós aqui, sem exceção, acredito eu, acreditamos na vida após a morte. Acreditamos em tudo aquilo que o Pentateuco nos traz. Acreditamos na lei de causa e efeito. E aí surge a pergunta: se acreditamos em tudo isso, por que temos tanta dificuldade de seguirmos esses ensinamentos de forma reta? Porque somos espíritos perfectíveis, talvez seja a resposta. Estamos ainda nesse caminho evolutivo. Dia virá em que nós conseguiremos realmente vivenciar de maneira plena o Evangelho, vivenciar de maneira plena a lei divina. E esse dia chegará quando tivermos a certeza, que é o amadurecimento do acreditar. Nesse diapasão a gente pode fazer um teste. Podemos imaginar todos nós aqui tomando um café em uma cobertura e de repente, maravilhados com a paisagem, dizemos assim: nós somos espíritos, espírito levita. O que vocês dizem da gente se jogar daqui dessa cobertura? Alguém fará? A não ser que esteja com problemas, ninguém se jogará da cobertura. E por que nós não nos jogaremos da cobertura? Porque existe uma lei, a lei da gravidade, e que nós não acreditamos nela, nós temos a certeza que se nos jogarmos, algo de não muito bom irá ocorrer. Essa é a diferença de ter a certeza e de acreditar. E essa certeza, ela vem com o tempo. Essa certeza, ela vem conforme caminhamos na busca por vivenciar verdadeiramente os ensinamentos trazidos por Jesus. Mas para que nós venhamos a ter a exata noção de como vivenciar esses ensinamentos, importantíssimo compreendermos as palavras de um teólogo chamado Pierre Teilhard de Chardin. Quando ele diz para a gente, isso está lá no livro O Meio Divino, ele vai dizer para a gente que nós necessitamos compreender que somos seres espirituais em uma viagem material. Nós precisamos compreender que somos seres espirituais em uma viagem material. E essa percepção de que somos seres espirituais traz novas cores ao mundo em que nós vivemos. Nós iremos conseguir ver os chamados tormentos, as chamadas desgraças, sob um novo ponto de vista, sob uma nova ótica. Nós iremos encarar cada uma dessas situações com dor, quando houver motivos, sim. Choraremos? Choraremos, sim. Sentiremos saudades? Sentiremos, sim. Mas pouco a pouco iremos nos desapegando do sofrimento, do sofrer. A partir do momento em que nós modificamos o nosso ponto de vista, nós reunimos plenas condições de estar diante de cada uma dessas situações que porventura hoje chamamos de situações tormentosas, como sendo uma situação apta a nos elevar espiritualmente, em que pese a dor que estivermos passando, que sempre deve ser respeitada. Então é importante analisarmos então esse primeiro parágrafo como um convite dos benfeitores espirituais para que a gente possa ter um novo olhar. E lembrando de Santo Agostinho, que não dizia diferente na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando nos chamava à reflexão acerca de nossas atitudes. Porque essa reflexão acerca de nossas atitudes vai fazer com que nós venhamos a nos conhecer melhor.
vai fazer com que nós venhamos a nos perceber melhor. E nos percebendo melhor, nós iremos encontrar, sim, muito trabalho a ser feito, mas nós também iremos encontrar muitas conquistas que já tivemos durante tantas e tantas encarnações. E vai ser essa viagem, esse mergulho nessa fonte de água viva, esse mergulho no nosso mundo íntimo, que fará com que cada um de nós venha a perceber essa grande obra divina que nós somos. E a partir dessa percepção, nós iremos compreender por que Jesus disse que nós somos deuses. Nós iremos compreender por que o Cristo disse que nós faríamos tudo o que Ele fez e muito mais. A partir do momento que nós optarmos por fazer essa viagem ao nosso mundo íntimo, nós iremos acender as luzes, o sol que existe dentro de cada um de nós, porque nós somos centelhas divinas. E aí nós iremos então compreender por que também foi dito que nós somos a luz do mundo. E por que foi dito que nós somos o sal da terra? Eu costumo brincar em alguns momentos em que estou conversando com companheiros, tal como aqui, que eu daria um churros para quem eu abrisse as Escrituras Sagradas, o Novo Testamento em especial, e achasse ali alguma passagem em que Jesus asseverasse, em que Jesus afirmasse para nós que a evolução seria fácil, seria simples, seria sem dor. Não existe isso. Eu desafio a qualquer um aqui demonstrar no Novo Testamento, que é aquele período onde Jesus esteve aqui conosco, demonstrar ali alguma passagem, algum versículo em que Jesus estivesse nos dizendo que nós não enfrentaríamos dores. Muito pelo contrário. A passagem aqui foi lida de início de João. Se nós formos ao Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 16, nós iremos ver lá no capítulo 16, Jesus dizendo para a gente: no mundo enfrentareis provações. Nada obstante, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele já nos alertava que nós nos depararíamos com essas provações. E é curioso analisar aqui que quando Jesus diz para a gente que venceu o mundo, ele não estava dizendo tão somente do mundo no seu aspecto material. Ele estava querendo dizer àqueles que têm ouvidos de ouvir que ele venceu o mundo íntimo, o seu mundo interior, durante a trajetória evolutiva que ele traçou, até que chegasse a essa condição crística que nós não podemos dimensionar, porque não temos a capacidade ainda de dimensionar. Então ele nos incentiva e nos convida a também termos a coragem e o bom ânimo, a confiarmos nele e buscar, através dos seus ensinamentos, vencer também o nosso mundo íntimo. Porque se nós não fizermos essa viagem, enfrentando esse mar revolto que se encontra dentro de cada um de nós, com a luz do Evangelho, nós estaremos postergando a nossa ascensão espiritual. Todos nós que recebemos esse presente, que é a oportunidade de nos depararmos com o Pentateuco, com o Consolador prometido por Jesus, temos a obrigação para conosco de mergulharmos nessa fonte de água viva. E aí então termos a certeza e a clareza de compreender por que e de que maneira nós estamos sendo co-criadores em plano menor, conforme nos diz
André Luiz. E na condição de co-criadores em plano menor, é condição imprescindível que nós venhamos a analisar que tipo de criação eu estou fazendo, perpetrando. Para quem eu estou trabalhando? Estou eu trabalhando para Deus ou estou eu trabalhando para o mundo? Estou eu trabalhando para Deus ou estou eu trabalhando para Mamon? Então essas reflexões, elas somente vêm através do estudo reflexivo acerca dos ensinamentos trazidos no Evangelho. Esse código moral que nos convida o tempo todo a ser feliz. Esse código moral que nos convida a todo instante a buscar a verdadeira felicidade. Esse código moral que nos explica o que foi que Jesus quis nos dizer quando nos orientou a estarmos no mundo, mas não sermos do mundo. Somente compreenderemos essas lições através do estudo incessante de cada versículo das Escrituras e de cada item dos capítulos que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo e as demais obras de Allan Kardec, trazidas por intermédio dele. E eu peço então permissão a vocês para ler esse primeiro parágrafo que eu disse aqui, que é novamente a espiritualidade superior nos fazendo o convite, o vinde a mim. O vinde a mim que pode ser encarado como o encontro com o nosso Cristo interno. O vinde a mim, no caso aqui, é isso. Não há como nós chegarmos ao Cristo se não encontrarmos o nosso Cristo interno, se não harmonizarmos o nosso mundo íntimo. E aí vão dizer os espíritos da seguinte forma, no item 23, os tormentos voluntários, no seu primeiro parágrafo. O homem está sempre em busca de felicidade que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa, mas ele procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos prazeres materiais, em vez de buscá-la nos prazeres da alma, que são uma amostra dos eternos prazeres celestes. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele deseja ardentemente tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E caso interessante, dizem os espíritos, o homem parece criar para si propositadamente tormentos que só a ele pertencia evitar. Meus queridos, existe dor no mundo? Sim, existe dor no mundo. É inquestionável que nós atravessamos um momento delicado na história planetária. Nós atravessamos um momento de transição, um momento de mudanças, um momento de transição que se inicia dentro de cada um de nós, a partir da transformação do nosso mundo íntimo. E esse momento de transição, ele não deve nos assustar, ele não deve nos atormentar, ele não deve nos levar ao pânico. Nós não podemos, ou melhor, não devemos nos entregar a tais tormentos. Nós não devemos nos entregar ao desespero, tal como percebemos em algumas pessoas
que se deparam com notícias do cotidiano. Mas nós devemos compreender que realmente é muito trabalhoso presenciar tudo isso que acontece não só no Brasil, mas em todo o planeta, sem se desesperar, se você não tem uma explicação plausível à luz da razão para tudo o que está acontecendo. Esse primeiro parágrafo nos faz esse convite. Esse primeiro parágrafo nos chama a atenção para isso, para que a gente possa olhar para cada uma dessas situações, levando em consideração todas elas, auxiliando na medida do possível na melhora do planeta, mas observando cada uma dessas situações através do olhar do Espírito, compreendendo, conforme Teilhard de Chardin, que somos seres espirituais em uma viagem material. Mas isso não quer dizer que o que acontece no mundo material não nos interessa. Porque é nessa escola que nós fomos matriculados para crescer espiritualmente. É de nossa responsabilidade tudo isso que acontece, seja onde for, seja em qual país for, seja em qual continente for, conforme lido aqui na página de abertura, aqui na lição de abertura. Afinal, quem é nosso próximo? Quem? Quem de nós, depois de nos depararmos com esses ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, quem de nós tem a ilusão de achar que um dia será feliz vendo tanta dor no mundo? Não dá, companheiros. Não dá. Mas para isso é necessário o processo, a busca por espiritualizar-se. Para isso é fundamental que venhamos a refletir, que venhamos a atender o Vinde a mim, o convite do Cristo, mergulharmos em nosso mundo íntimo de encontro ao nosso Cristo interno. Isso não irá acontecer nessa encarnação. Mas é preciso que comecemos a apressar os nossos passos, a nossa caminhada. Porque ninguém evolui por ninguém. Nós podemos ajudar o outro a evoluir, mas a minha evolução é responsabilidade puramente, inteiramente minha. Assim como a dele é de responsabilidade dele, a dela é de responsabilidade dela, e a da nossa companheira ali é de responsabilidade dela. É preciso que cada um de nós, respeitando as nossas condições individuais, venhamos a olhar no espelho e não enxergar a persona de hoje, mas enxergar um espírito imortal, que traz consigo uma bagagem de conquistas, uma bagagem de potenciais que aguardam tão somente que nós venhamos a acessá-los e prosseguir na nossa busca por evolução. E conforme nós vamos alcançando esses patamares superiores, conforme nós vamos subindo degrau em degrau nessa escada evolutiva, nós iremos abrir campo de atuação para os benfeitores espirituais por nosso intermédio. Nós iremos auxiliar aqueles que nos cercam a também continuar na sua trajetória evolutiva através dos nossos exemplos, através da nossa palavra amiga, através dos nossos gestos, a eles continuar a sua trajetória evolutiva, encarando de igual maneira as situações cotidianas, por mais dolorosas que sejam, de uma outra forma. E para isso, meus amigos, para encarar essa situação de uma outra forma,
não é condição sine qua non ser espírita. Por isso que Emmanuel disse, é importante, é necessário espiritismo e espiritualismo, mas é fundamental a busca pela espiritualidade. Então, o nosso exemplo, conforme exteriorizamos o resultado das nossas conquistas, irá fazer bem para cada um de nós e também para aqueles que nos cercam. A partir daí, nós teremos a certeza de que colaboramos dentro de nossas condições individuais como co-criadores em plano menor e de forma positiva para a chegada desse mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração que nós tanto mencionamos nos centros espíritas, nas conversas entre nós espíritas. Esse mundo de regeneração que nós aguardamos com tanto carinho, nós aguardamos com tanta ansiedade, nós aguardamos, como hoje é um dia romântico, com lágrima nos olhos, mas é preciso ficar atento, porque se aguardarmos na estação parados, o trem vai passar e nós iremos ficar. É importante a conduta proativa, é importante a busca pelo autoconhecimento, é importante refletir que é Deus, conforme a questão número 1 de O Livro dos Espíritos. É importante refletir o que a espiritualidade superior quer nos dizer na questão 625, quando diz que o nosso modelo e guia é Jesus. É importante refletir o que é um Cristo. E aí São Luís vai dizer para a gente lá na Revista Espírita o que é um Cristo. E eu confesso que eu fiquei com falta de ar, porque ele diz que depois que nós evoluirmos e alcançarmos a condição de espíritos puros, nós continuaremos evoluindo. E quando nós chegarmos no último degrau da escala de espírito puro, aí começam os Cristos. Esse é Jesus, nosso modelo e guia. Esse é Jesus que olha por cada um de nós. Esse é Jesus que nos auxilia a todo instante. Esse é o Cristo que se encontra ao nosso lado em todos os momentos, por meio de seus prepostos, que tão somente aguardam que cada um de nós abra campo para que eles possam nos auxiliar. E eu ontem estava conversando no estudo, lá no centro, e eu me recordava quando Kardec indagou ao Espírito de Verdade se eles se preocupavam com os nossos problemas particulares. A resposta não poderia ser outra. É óbvio. Pois se não se preocupassem, não poderiam dizer que nos amavam. E isso é a mais pura verdade. A mais pura verdade. Eles se preocupam com os nossos problemas, as questões mais simples das nossas vidas, até as questões mais complexas, inerentes à nossa evolução. E eles querem demais, eles querem ardentemente nos auxiliar a passarmos por esses momentos de dor, a passarmos por esses momentos que optamos por denominar
momentos de tormento, eles querem ardentemente nos ajudar a passar por esses momentos. Mas eles nos dizem que muito raramente encontram um campo vibratório propício para nos auxiliar. Porque nós não permitimos. E os benfeitores espirituais não violam o nosso livre-arbítrio, de forma alguma. Para nada, não violam. E nós não apresentamos as situações necessárias para que eles nos auxiliem, não porque não queremos, mas porque transitamos por vezes pelo planeta como se estivéssemos mortos. E eu espero que ninguém arremesse, ainda que fraternalmente, o Evangelho em mim, porque não sou eu quem disse isso. Foi Paulo de Tarso. Então reclame com ele. Porque vai ser ele que vai dizer na carta aos Efésios: desperta, ó tu que dormes. Então nós precisamos perceber que vida é essa que Jesus veio nos oferecer. Quando ele fez o convite, quando ele asseverou que disse a nós outros que veio para nos oferecer a vida, mas a vida em abundância. Que vida é essa que ele veio nos oferecer? Meus queridos, se nós não fizermos essa viagem ao nosso mundo íntimo, se nós não compreendermos que todos esses livros, em particular o Pentateuco Espírita, é um tesouro que nós deveríamos nos debruçar sobre ele, ler, reler e novamente e começar a estudar. Se nós não compreendermos isso, nós não iremos compreender essa vida em abundância que Jesus está a nos oferecer a todo instante. Nesse exato momento, por pior que seja a situação, no nosso ponto de vista, que estivermos passando, por mais dolorosa que seja a situação que estivermos passando, Ele tem vida em abundância para nos oferecer. Ele tem água viva para nos oferecer. Mas para isso é importante nós buscarmos o encontro que já está marcado, pelo menos o local. A data e a hora vai depender de cada um de nós. Mas o Cristo interno já se encontra lá, aguardando nós decidirmos irmos até Ele. O local é onde está escrito toda a lei, em nossa consciência. Por isso é importante que nós comecemos desde já a fazer esse trajeto rumo ao nosso mundo interior, para que possamos, cada um de nós, ter essa percepção do para quê que estamos aqui encarnados, do para quê que estamos vivenciando cada uma dessas situações. O que Jesus quer de nós? Qual é o recado que Ele está tentando nos dar? Porque certamente não há melhor situação encarnatória do que essa que nós nos encontramos hoje. Certamente não há. E os porquês, basta que nós venhamos a refletir ligeiramente e nós já iremos perceber os porquês de cada situação.
o grande salto é perceber o para quê. E percebendo o para quê, ter a coragem, rogar a Jesus a coragem de dar o primeiro passo. E a partir daí, conforme dito aqui, ser feliz. Ser feliz. E ainda aí, a visão de felicidade vai variar e variar demais conforme a nossa condição evolutiva. A visão de felicidade do Sérgio Val, esse que vos fala, certamente é muito diferente da visão de felicidade de Eurípides. O que é felicidade para o meu amigo Carlos é muito diferente do que é felicidade para Emmanuel. Porque esses espíritos, eles já conseguem ver além da matéria. E eles nos convidam a também começarmos nesse exercício. E não há como enxergar além da matéria se não nos percebermos como seres espirituais em uma viagem material. Cabendo a nós outros nos utilizarmos sim da matéria para evoluir, não para sofrer. Conforme dito pelo nosso companheiro, um livro que eu comecei a ler essa semana, e eu indico, Caminho das Virtudes, do nosso companheiro lá do Sul, Jason de Camargo,